Você já parou para pensar que o tempo é o único recurso que não volta? Tudo na vida pode ser recuperado. Dinheiro, amizade, oportunidade. Mas o tempo não, o tempo que passou, passou. E é justamente por isso que ele é tão valioso. A maioria das pessoas não percebe o quanto desperdiça horas, dias, anos. Vivem como se tivessem uma reserva infinita de tempo. Como se o amanhã fosse uma garantia. Mas o amanhã é só uma possibilidade, não uma certeza. Quando você entende que o tempo é um recurso limitado, a sua forma de viver muda completamente. Você começa a escolher melhor com quem gasta o seu tempo, onde investe a sua energia e o que realmente vale a pena fazer. Porque no fim das contas, tempo não é só um relógio correndo. O tempo é a sua vida passando diante dos seus olhos. Verdade é que o depois pode não existir. Quantas vezes você já pensou em começar algo amanhã e esse amanhã nunca chegou? O tempo é implacável com quem procrastina. Por isso, a hora de mudar não é depois, é agora. Transformar o agora significa olhar para o presente e decidir fazer dele um ponto de virada. Significa agir com consciência, com propósito, sabendo que cada segundo desperdiçado é uma parte da sua história que não volta mais. Às vezes, a gente espera ter mais tempo, mais dinheiro, mais disposição, mas o segredo não está em esperar as condições perfeitas. Está em fazer o que é possível com o que se tem hoje. Porque talvez o que você não fizer agora não dê mais tempo de fazer, e a vida não avisa quando o relógio chega ao fim. Então, transforme o seu agora em um momento de decisão, de atitude, de recomeço. Não espere o futuro para mudar o passado. Mude o presente para construir um futuro melhor. A vida não é feita só de trabalho, metas e conquistas. Por mais nobre que seja o esforço, se você não souber parar, descansar e respirar, o cansaço começa a roubar a alegria do viver. Tem gente que acredita que nasceu apenas para produzir e se esquece de viver. Mas o descanso não é perda de tempo. É parte da sabedoria, o lazer, o sorriso, o momento com a família, o tempo para olhar o pôr do sol. Tudo isso também é vida. Trabalhar demais pode até gerar resultados, mas se você não tiver saúde para desfrutar do que conquistou, de que adianta? A vida pede equilíbrio. Até Deus, depois da criação, descansou. Então, entenda. Dedicar tempo ao lazer, à diversão, ao simples prazer de existir, é uma forma de agradecer pela vida. Quem vive apenas para trabalhar, cedo ou tarde, descobre que conquistou o mundo, mas perdeu a si mesmo. E o tempo que se perde com exageros e desequilíbrios, esse sim, é o que nunca mais volta. Amadurecer não tem a ver com idade, tem a ver com entendimento. Tem gente com 20 anos que já carrega a sabedoria de uma vida inteira. E tem gente com 50 que ainda não aprendeu o básico, que a vida não espera por quem não cresce. A maturidade é o que transforma experiência em sabedoria. Sem ela, a pessoa até pode ser esperta, pode saber ganhar dinheiro, pode ter posição, mas continua cometendo os mesmos erros, porque falta visão. E visão só vem com amadurecimento. A vida é generosa com quem aprende a tempo, mas é dura com quem insiste em permanecer imaturo. Você precisa acender a luz de emergência quando percebe que está repetindo padrões, reclamando das mesmas coisas e não evoluindo. Crescer dói, amadurecer exige renúncia, mas é o único caminho para viver o tempo certo de cada coisa. O imaturo desperdiça tempo, tentando provar que sabe. O maduro usa o tempo para continuar aprendendo. E, no fim, é isso que define o destino. Não o quanto você sabe, mas o quanto você amadureceu para usar o que sabe. É curioso como duas pessoas podem estar no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, recebendo as mesmas oportunidades, e ainda assim colherem resultados completamente diferentes. A diferença não está no ambiente, está no nível de comprometimento. Alguns ouvem e aplicam, outros apenas escutam e esquecem. Uns enxergam uma chance e mergulham com fé. Outros duvidam e esperam demais. O ambiente é o mesmo.
mas a postura muda tudo. Deus não faz acepção de pessoas, mas o tempo responde de maneira diferente para quem decide agir. Aquele que se compromete de verdade com o crescimento, com o aprendizado e com a fé, transforma cada palavra em atitude. Mas quem vive esperando o momento perfeito, acaba ficando parado enquanto o tempo segue. O segredo nunca foi o lugar onde você está, mas a forma como você reage ao que está sendo entregue a você. O tempo é justo. Ele recompensa quem faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Uma das maiores armadilhas do nosso tempo é querer viver o tempo dos outros. A comparação é um ladrão silencioso, rouba a paz. O foco e a alegria de viver o seu próprio processo. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou: por que com ele deu certo e comigo não? Mas o que a gente esquece é que cada pessoa tem uma história, um propósito e um relógio diferente. O tempo de Deus para o outro não é o mesmo tempo de Deus para você. E tudo que acontece fora do tempo certo, ainda que pareça bom, pode acabar sendo destrutivo. Quando você tenta forçar um resultado antes da hora, o que era bênção pode se tornar peso. Aprenda a respeitar o seu processo. Tem coisas que Deus ainda está formando dentro de você antes de liberar fora de você. Enquanto você observa o sucesso dos outros, Deus pode estar construindo algo muito maior em silêncio na sua vida. Então pare de comparar, confie no tempo dele e lembre-se: o seu tempo vai chegar e quando chegar, vai fazer sentido tudo o que você esperou. Existem coisas que até são suas, mas ainda não são para agora. E quando você tenta antecipar o que Deus ainda está preparando, o resultado quase sempre é dor. Saul foi um exemplo disso. Ele se precipitou, quis agir sem esperar a direção certa e acabou perdendo aquilo que era dele por direito. Muitos hoje fazem o mesmo. Forçam portas que ainda não deveriam se abrir, começam relacionamentos sem maturidade, entram em negócios sem preparo e depois culpam o tempo, quando o problema foi a pressa. O perigo de agir fora do tempo é que o que era para te formar pode acabar te deformando. Deus é um pai cuidadoso. Ele não nega o que é seu. Ele apenas espera o momento em que você estará pronto para sustentar o que está pedindo. Por isso, não confunda demora com negação. Não é que Deus se atrasou, é que Ele sabe o que faz. O que vem fora do tempo certo não é bênção, é teste. E se você tiver maturidade para esperar, vai perceber que o tempo de Deus nunca falha. Ele só age quando tudo está no lugar certo, inclusive você. Discernimento é uma das maiores provas de sabedoria, porque entender o próprio tempo é entender a própria vida. Há um tempo de plantar e um tempo de colher, um tempo de falar e um tempo de silenciar, um tempo de agir e um tempo de esperar. Mas a maioria das pessoas não tem paciência para reconhecer em qual fase está. Querem colher sem ter plantado, querem respostas sem ter buscado. O discernimento é o que separa o impulsivo do prudente. É ele que impede você de tomar decisões baseadas na emoção e faz com que cada passo esteja alinhado ao propósito. Tem gente que vive dizendo: não sei o que fazer da minha vida, mas talvez o que falte não seja direção, seja discernimento para entender o tempo certo de agir. Nem toda demora é negativa. Às vezes é proteção. E quando você aprende a reconhecer o seu tempo, o peso da espera diminui e a confiança em Deus aumenta. Porque quem entende o tempo em que está, não se desespera, apenas se prepara. Uma das formas mais inteligentes de usar o tempo é aprender com quem já o viveu, porque a experiência dos outros é um atalho. Ela encurta caminhos e evita dores desnecessárias. Tem pessoas que insistem em aprender só com os próprios erros, e isso é nobre, mas também é caro. Por que tropeçar nas mesmas pedras se alguém pode te mostrar onde elas estão? A sabedoria está em ouvir antes de agir, observar antes de decidir e respeitar quem já caminhou mais. Pedir conselho não te diminui, te amadurece. Aprender com os mais experientes é uma forma de economizar tempo
e ganhar direção. Deus coloca pessoas em nosso caminho, não por acaso, mas como resposta às nossas orações. Mentores, amigos, pais, líderes, pessoas que enxergam o que a gente ainda não vê. Ignorar essas vozes é desperdiçar oportunidades de crescer sem sofrer tanto. Então, antes de dar o próximo passo, pergunte a si mesmo: será que alguém já passou por isso e pode me orientar? O tempo é mestre, mas ele ensina melhor através das histórias de quem já o viveu com sabedoria. Existe um tempo que é só seu e de Deus, e ele precisa ser respeitado. Investir na espiritualidade não é luxo, é necessidade. Porque o que você planta no espírito, cedo ou tarde, vai gerar fruto em todas as áreas da sua vida. Muitos vivem correndo atrás de resultados, de dinheiro, de reconhecimento, e se esquecem do essencial, a conexão com Deus. Mas o tempo para buscar o Senhor é limitado. Ele passa, e quando percebemos, já se foi. Quem deixa para depois, corre o risco de chegar ao fim sem ter cultivado o que realmente importa: a oração, a leitura, o estudo da palavra, a reflexão sobre si mesmo. Tudo isso não ocupa tempo, ele multiplica tempo. Quanto mais cedo você investir na sua espiritualidade, mais preparado estará para enfrentar as tempestades da vida. O tempo espiritual não pode ser negligenciado, porque é nele que você encontra força, direção e paz para viver cada outra parte do seu tempo com sabedoria. E lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, mas você precisa se posicionar nele agora, para não se arrepender depois. O seu tempo é o período de preparo. O tempo de Deus é o momento da manifestação. Eles não são iguais, e confundir um com o outro traz frustração. Enquanto você corre atrás, Deus trabalha em silêncio, moldando, fortalecendo, alinhando o que você ainda não consegue ver. Ele nunca se atrasa. O que parece demora é, na verdade, perfeição em ação. Muitas pessoas se desesperam porque querem antecipar bênçãos, relacionamentos, oportunidades ou ministérios. Mas quando o seu tempo se encontra com o tempo de Deus, tudo acontece com a força certa, na medida certa e no momento certo. Enquanto espera, você se prepara, aprende, cresce e se torna capaz de sustentar o que está por vir. Não é atraso, é cuidado. Não é negação, é proteção. Quem entende a diferença entre o seu tempo e o tempo de Deus descansa, confia e se posiciona, pronto para agir quando chegar a hora certa. E quando essa hora chega, o resultado não é apenas bom, é perfeito. A maior lição sobre o tempo é aprender a viver o presente com consciência. Cada momento é único e não volta mais. Viver o agora não é apenas existir. É decidir, amar, perdoar, investir em você e em quem te faz bem. É reconhecer que o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Quem vive o agora com sabedoria, aproveita cada oportunidade para crescer, aprender e construir. É olhar para o presente e entender que nele estão as sementes de todo o futuro que você deseja. Não se distraia com o tempo dos outros. Não corra atrás de resultados fora da hora. Não desperdice energia com comparações. Aproveite o seu tempo, invista na sua vida, no seu crescimento, na sua fé e nos seus relacionamentos. Porque o que você faz hoje determina quem você será amanhã. Transforme cada instante em ação, cada segundo em propósito e cada momento em legado. Viver com sabedoria e propósito é a forma mais segura de não deixar o tempo escapar e de fazer com que ele trabalhe a seu favor para sempre.